Mais uma vez, obrigada, Ana, pela sua participação. E a gente fala agora sobre a prática da musculação entre os adolescentes. Essa turma tem se dedicado a uma rotina de treinos cada vez mais cedo. E uma preocupação de pais e responsáveis é com o excesso, já que ainda estão em uma fase de desenvolvimento. Para falar sobre o assunto aqui com a gente, o Marcos Cavalcante. Marcos, gratidão pela sua participação aqui com a gente. Ele que é professor, doutor em Educação Física, vai estar tirando dúvidas aqui com a gente. Você pode participar. Manda a sua pergunta. Tem alguma dúvida sobre o assunto? 994030740 é o número do nosso WhatsApp. Marcos, existe um momento certo e quais os cuidados para quem deseja começar uma atividade física? Porque o adolescente, quando começa nessa fase a se preocupar, aquela preocupação com o corpo, aquela preocupação muitas vezes estética mesmo, né? Em querer estar com um corpo bonito, se apresentar bem para a turma. Então, excessos são cometidos nesse meio do caminho, né? Quais os cuidados? Bem, bom dia, Cris. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer o convite. A questão do exercício físico na adolescência, né, ou até mesmo na infância, é uma questão que deve ser abordada ali pelos pais como algo que deve se ter um cuidado e uma atenção, né? Porque são crianças e adolescentes que estão na fase de desenvolvimento, né, como você tinha falado. Então, esse acompanhamento por um profissional habilitado, né, e que seja formado para trabalhar com esse público é essencial para que não haja ali intercorrência no desenvolver dessas atividades. Por exemplo, o excesso de atividade física. No caso da musculação também, o excesso de carga. Isso pode sim prejudicar essas crianças e adolescentes. E você falando aí em excesso de carga, é uma fase também, a adolescência, de muita competição, né? A turma gosta de competir, de provar quem consegue mais, quem consegue menos. E existem casos em que um está pegando 10 quilos, o outro quer pegar 15, o outro quer pegar 20. Mas muitas vezes é uma competição e não se tem noção do reflexo que aquilo pode trazer para o corpo, né? Sim, claro. Nós temos ali os vídeos que viralizam na internet. Então, o adolescente quer reproduzir porque achou legal. E, claro, o aumento da carga, uma carga inadequada para o condicionamento físico daquele adolescente vai ocasionar, né, uma lesão, né, caso essa carga seja extremamente excessiva. Então, essa competição entre os colegas, o amigo ali na academia, é algo perigosíssimo, né, porque pode levar ali a alguma lesão, até mesmo grave. Então, a gente não vai ver ali na televisão, no noticiário, até mesmo adultos que sofreram ali algum acidente no ambiente da academia, né? Naquele ambiente ali, porque é um ambiente onde quando você não tem os cuidados necessários para realizar aquele exercício, você pode se acidentar, né? Então é essencial que tenha esse acompanhamento de um profissional ali da educação física. Muitos até prejudicando a coluna, né? E passando a ter dificuldades que antes não tinha. Sim, então a coluna ali está em desenvolvimento também, está em fase de crescimento esse adolescente, né? Então ali tem todo o desenvolvimento ósseo que ocorre até a fase adulta. Então, o uso inadequado de aparelhos de academia, por exemplo, um excesso de peso pode ocasionar lesão, né? Então, agravar ali alguma situação, algum desvio postural que aquele adolescente já possa ter ali. E com o uso excessivo ali de cargas de treino, isso pode piorar, né, durante a prática. Queria que você também trouxesse uma fala, Marcos, porque a gente vê também essa turma que tem um acesso muito facilitado à tecnologia, pega treino pronto. E o que funciona para o Marcos não funciona para a Cris, e assim, cada caso vai precisar de uma análise e de um treino específico mediante a sua necessidade, né? E muitas vezes você vai lá em algum momento, em algum site, em algum aplicativo, e tem lá, coloque a sua idade, coloque o seu peso, e aí a gente vai fazer o cálculo, e quando menos espera, tá ali aquele treino pronto, e a pessoa tá, não, olha aí, facilitei minha vida, consegui um treino, vou malhar, vou treinar por aqui, e não é assim, né? Exato. Acabamos de ter uma reportagem sobre a automedicação. Então, a diferença entre o medicamento e o veneno é a dosagem. E com exercício é a mesma coisa. Então,
eu tenho ali um aplicativo ali na internet que monta esse treino, mas eu não tenho um acompanhamento de um profissional habilitado. Então, correção em termos da execução do exercício, por exemplo, né? Adequação da carga, da frequência, né? O número de repetições de série. Então, tudo isso vai ser feito por alguém que foi formado, né? Então, está habilitado para fazer esse trabalho. A gente recebeu perguntas do pessoal de casa. A Francine, ela disse que o filho dela tem 12 anos, quer entrar na academia. Antes de começar, é necessário passar por uma avaliação médica. Qual é a orientação que a gente pode deixar aqui para a Francine, que tem um filho de 12 anos, está nos acompanhando? Obrigada, viu, Francine, pela sua participação. Obrigado, Francine. Ótima pergunta. Quando iniciar? Primeira coisa, não tem uma restrição ali em termos de quando iniciar. O que é preciso? Que aquela criança, adolescente, né? Nesse caso, principalmente criança, já tem uma maturidade ali emocional, que tem um entendimento das técnicas que vão ser passadas, das instruções, que entendam que aquele ambiente oferece um perigo, né? Na academia. Então, tem máquinas, temos pesos ali que pode ocasionar um acidente. E o início ali, né, 12 anos nesse caso. Se tem algum comprometimento da saúde já se desconfia de procurar um médico, né, fazer uma bateria de exames para poder iniciar. Segundo, procurar um local que seja adequado para a prática desses exercícios e, de preferência, com acompanhamento ali mais próximo desse profissional, por serem crianças, adolescentes ali, pré-adolescentes, que muitas vezes vão se basear em vídeos na internet para realizar essas atividades. Então, o acompanhamento de um personal trainer, de um profissional de educação física é essencial nesse caso para que haja um bom desenvolvimento das atividades. A gente recebeu também, Marcos, a pergunta do Ricardo. E ele quer saber se existe uma idade mínima para iniciar os exercícios físicos e o tempo de treino. É diferenciado? Tem alguma recomendação? Sim. Ótima pergunta. A gente não pode ter uma visão que a criança é um adulto menor. Então, a frequência de treino deve ser adequada, né, para aquela criança. Então, de 1 a 2 vezes por semana ali a criança vai fazer aquela atividade. E a gente está falando aqui de academia, né? Mas essas atividades podem serem realizadas em outros ambientes que não só academia. A academia é muito atrelada ao treinamento de força, mas a criança precisa desenvolver outras valências físicas, como coordenação, equilíbrio, tá? Então, relacionado à academia, 1 a 2 vezes por semana ali, então tenho ali 6 exercícios, meia hora no total, então nada que vai cansar demais a criança durante aquela sessão, né? Então são cargas submáximas, eu não vou trabalhar com cargas máximas. Relembrando que a criança não é um adulto menor, né? Um adulto pequeno. Tá certo, então, Marcos, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos aqui no L1, tirando as dúvidas sobre a prática de musculação por adolescentes, por crianças também. Receba a nossa gratidão. Você que participou, o Ricardo, a Francine, tirando a sua dúvida com a gente também, muito obrigada. É o nosso momento aí de interatividade. Você manda a sua pergunta, tira a sua dúvida com o especialista aqui no L1. Até a próxima, viu, Marcos? Obrigado. Olha, vai ter corrida de rua em Arapiraca, é o primeiro circuito Sesc de corrida de rua